Diga, como eu já disse, eu sei que o meu Redentor vive, e ainda Ele vai se levantar. Ele vai se levantar nesta noite, irmãos. E estava Elias dentro da caverna, irmãos. E algo assim que me chamou muita atenção, que ele estava dentro da caverna e passou um furacão. Com certeza era um furacão, né? Porque a Bíblia fala que era um vento tão forte que fendiam as rochas. Para mim era um furacão. E passou um furacão naquela hora. Mas Deus não estava no furacão. E teve um grande terremoto. E Deus não estava no terremoto. E teve o fogo. E Deus não estava no fogo. E viu uma brisa tão suave como pairou aqui na adoração. Uma brisa tão suave. E Deus perguntou a Elias o que faz dentro desta caverna. Irmãos, o que eu aprendi com essa palavra não é palavra oba-oba, que está aí pregando afora, que Deus está no meio. Deus está na palavra, a brisa da palavra. A palavra que é pregada na verdade, que prega a verdade de Deus, que prega que Jesus está voltando. Essa que Deus está falando nesses últimos dias. Não se empolgue com palavras que Deus é tremendo, que Deus vai fazer isso, assado, irmãos. Creia na palavra que Jesus está voltando, faça algo para Ele. Essa é a palavra, essa é a brisa da palavra nesses últimos dias. Não vai pelos oba-obas desta vida, desses grandes movimentos que estão acontecendo. Irmãos, o Deus continua o mesmo, Ele é tão simples. Ele não vive de movimento, não. Porque o avivamento está dentro de você, de cada um. Igreja avivada é diferente, irmãos. Igreja avivada é diferente. Mas cada um tem um avivamento dentro de você. Se você não ora, não tem avivamento. Se você não jejuma, não tem avivamento. Se você não vigia, não tem avivamento. Avive o teu altar. O que tem você colocado? Que utensílios você tem colocado dentro do seu altar? Foi a palavra de semana passada. E Deus perguntou a Elias: que fazes dentro da caverna? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares, estão derrubando muitos altares do Senhor nesse tempo, irmãos, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e me procuram tirar a minha vida. Ele pensava que estava só, irmãos. É onde que eu quero chegar nesta noite. Você não está só. E Deus diz lá, depois no 18: também conservei em Israel 7.000. 7.000, irmão, não é só um que está não, na mesma situação que você não, é 7.000. Todos os que não se ajoelham não se dobraram a Baal, e toda a boca não o beijou. Irmãos, Deus diz nesta noite: sai de dentro da caverna. Deus ainda tem promessa. Você que falava, vivia de passado, né, irmãos? Porque tem muita gente que vive de passado. Eu era isso, eu era aquilo. Antigamente eu profetizava, eu orava, Deus mandava fogo, e aí vai, irmãos, vai lista do passado. Por que não fazem mais? Por que estão dentro da caverna? Deus manda nessa noite: saia de dentro da caverna. Eu quero contar uma história para vocês, irmãos. Eu quero contar uma história para vocês, para encerrar esta palavra. Muito tempo atrás existia um ferreiro, que ele fazia espadas. E ele passou a juventude dele quase toda servindo a Satanás. Chegou um ponto que ele falou assim: não, eu vou servir a Deus agora. Eu vou servir o Deus poderoso. E depois que ele mudou a vida dele, ele ajudava na igreja, ele era fiel nos seus dízimos, fazia tudo que Deus o pedia, mas tudo na vida dele dava mais errado de quando ele estava fora da igreja. E um amigo que não era evangélico, muito assim, muito crítico, e também
foi ver o que estava acontecendo com aquele amigo. E o amigo começou a contar a história da vida dele. Ele falou assim: amigo, não é querendo assim desmaltratar e nem desmerecer a sua religião, mas você já percebeu que depois que você virou crente deu tudo mais errado para você? Naquela hora aquele cristão ficou de cabeça quieta e ele começou a analisar. Ele já tinha pensado isso várias vezes, que tudo dava errado na vida dele. E ele pegou e não queria deixar aquele amigo sair sem uma resposta. E ele falou assim: você já tem visto como eu faço as minhas espadas? Ele: não. Eu recebo um ferro bruto e eu aqueço o fogo como infernalmente, muito forte, e eu coloco aquele ferro lá dentro e eu começo a queimar aquele ferro. Quando ele está vermelho, eu tiro para fora e pego o meu maior martelo e começo a bater. Tup, 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 até aquilo começar a criar forma. E quando ele cria forma, eu coloco na água. E quando eu coloco na água, o vapor sobe dentro da ferroaria. Aí ele ficou calado de novo. E o amigo começou a pensar. Ele virou assim: e mais, quando eu começo a bater na lâmina e a lâmina não aguenta, ela racha. E quando ela racha, eu sei que nunca essa lâmina vai ser uma espada boa de corte. Você viu quando você entrou lá na frente que tem um ferro velho? E eu jogo todas aquelas espadas ruins no ferro velho. Desculpa, irmãos. E teve mais uma pausa. E o amigo começou a pensar mais ainda. E a lágrima daquele jovem caiu. Caiu outra lágrima. E ele falou assim: eu sei que eu tenho recebido, eu tenho sido colocado na chama de Deus. Eu sei que eu tenho recebido as pancadas deste mundo, mas eu estou lutando para tomar a forma que Deus quer na minha vida. E eu não quero que Deus me jogue no ferro velho das almas. Qual que é a sua situação nesta noite? De pé, igreja. Qual que é a sua situação nesta noite? Sai de dentro da caverna. Você já fez muito para Deus, Deus tem mais para fazer ainda. Tem que terminar o que Ele começou na sua vida. Eu me sinto tão só. Eu me sinto tão só. Você não está só. Deus está com você. Rabaxeira canta rabastéria. Rabaxeira canta rabastúria. Qual é a sua situação nesta noite? Você tem sido um solitário dentro da caverna? Você tem lutado dentro da caverna? Você tem pedido a tua morte? Ou você já está morto espiritualmente? Você já morreu espiritualmente? Qual é a sua situação nesta noite? Eu não sei se nesta noite tem alguém que não conhece esse Deus que fez tantas maravilhas. Mas se tem, Deus está falando: sai de dentro da tua caverna e vem aqui.